Será que nós vivemos efetivamente numa república? E o que isso quer dizer? Meu nome é Pedro Gama e hoje nós vamos discutir as formas de governo e a República Brasileira. No século XVII, na França, uma frase do então rei Luís XIV ficou marcada na história. O Estado sou eu. Na época, a França vivia o ápice do absolutismo, ou seja, de um regime político em que o poder estava concentrado nas mãos de uma única pessoa. A arrogante frase de Luís XIV escancara uma das principais características da monarquia. O poder de representação do Estado está na figura de uma única pessoa, de forma hereditária e vitalícia. Embora nem todas as monarquias sejam absolutistas, uma coisa elas têm em comum. Na monarquia, o representante do Estado, ou seja, o chefe do Estado, é uma pessoa que detém essa posição por conta de uma herança familiar. Além disso, os reis não possuem mandatos periódicos. Não se escolhe um novo rei a cada 4 anos. Tampouco um rei pode ser destituído do poder caso tome alguma decisão que desagrade a população, por exemplo. O rei, enquanto representante do Estado, assume essa posição até a sua morte. E quando este monarca vier a falecer, um sucessor de sua família assumirá o posto e por aí vai. Isso não quer dizer que hoje em dia um rei possa fazer o que lhe bem entender. As monarquias europeias, por exemplo, há muitos anos deixaram de ser absolutistas e se tornaram verdadeiras monarquias constitucionais. Ou seja, embora o chefe do Estado seja um rei que recebeu este poder de maneira hereditária e vitalícia, o efetivo exercício do poder possui limites definidos na Constituição. Além do mais, nas monarquias constitucionais, o rei, na maioria das vezes, não governa. Ou seja, não é ele que toma as decisões do dia a dia do governo, definindo como o recurso público será gasto e quais leis serão aprovadas. Essas tarefas ficam a cargo do parlamento e do primeiro-ministro, mas este assunto nós iremos nos debruçar melhor numa outra aula. Repare que a ideia de monarquia, portanto, confunde de certa forma o espaço privado do monarca, sua família, sua vontade, sua pessoa, com uma questão que é pública, a chefia de um Estado. E é justamente como oposição a essa ideia que o pensamento ocidental desenvolve uma forma de governo um tanto quanto distinta. A República. A palavra República vem lá da Roma Antiga, mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Traduzida do latim res publica, ou seja, coisa pública, a palavra já é um indicativo desta nova forma de governo em que as comunidades ocidentais começam a se organizar, embora o conceito tenha passado por diversas alterações ao longo do tempo. A principal distinção que a República vai trazer para o pensamento ocidental está justamente na ideia de quem representa o Estado, ou seja, quem é o chefe do Estado? Numa república, ao contrário da monarquia, o chefe do Estado não é uma pessoa que recebe este poder de forma hereditária e vitalícia, mas um representante devidamente escolhido pela população, de maneira direta ou indireta e com determinado mandato, ou seja, que exerce a referida posição por um tempo definido previamente. Repare que na república, portanto, há uma distinção mais clara do que é o âmbito privado do governante e do que é a sua posição pública. Um chefe de Estado republicano não pode, ao menos em regra e no mundo ideal, confundir a sua vida, a vida da sua família, com a gestão do Estado que representa. O Brasil foi regido por uma monarquia de 1822 a 1889. Nesse período tivemos 2 monarcas, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Desde 1889, com a proclamação da República por Deodoro da Fonseca, somos um Estado republicano. A nossa Constituição Federal de 1988 dispõe de maneira clara que o Brasil é uma república. Isso implica que o nosso chefe de Estado é escolhido pela população e possui um mandato previamente definido. Afinal de contas, nós elegemos o nosso presidente da República, o nosso chefe de Estado, de 4 em 4 anos. Ou seja, de 4 em 4 anos, nós escolhemos quem irá representar o Estado brasileiro. Mas o fato de nós sermos uma república nos traz algumas outras consequências tão importantes quanto essa primeira. Já foi inclusive mencionada anteriormente. Numa república, a coisa pública não pode se misturar com a vida particular de nenhuma pessoa, inclusive com a do nosso chefe do Estado. Nesse sentido, o princípio republicano impõe uma série de deveres aos governantes e ao nosso chefe de Estado para garantir o respeito a essa separação entre vida particular e vida privada. Por exemplo, o presidente da República não pode utilizar dos seus poderes enquanto chefe de Estado para beneficiar seu filho ou perseguir alguém com quem ele não vá muito com a cara. Práticas como a nomeação de parentes para cargos também estão proibidas,
que nós chamamos de nepotismo. As ações dos governantes devem sempre ter amparo na lei, não podendo ser simplesmente uma manifestação de sua vontade individual e particular. Os governantes devem sempre procurar governar de maneira a preservar os recursos públicos, utilizando-os conforme os interesses públicos e a eficiência. E além disso, nada que os governantes fizerem na gestão da coisa pública deve ser escondido da população, devendo tudo ser tratado com a máxima transparência possível. Todos esses desdobramentos da ideia republicana estão no artigo 37 da Constituição Federal, que trata sobre os 5 principais princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Observem, portanto, que quando a nossa Constituição Federal optou que nós, brasileiros, vivêssemos numa república, ela não estava fazendo uma mera escolha trivial. Construir uma república, em seu sentido mais originário de coisa pública, é um desafio que nos toca diariamente na defesa dos nossos direitos, na boa gestão dos recursos públicos e na busca por governantes que não priorizem os seus interesses pessoais em detrimento dos interesses públicos. Nesse sentido, as perguntas que devemos nos fazer diariamente são as seguintes: será que vivemos de fato num regime republicano? Ou então, o que nós cidadãos podemos fazer para que nossa república se torne cada vez mais madura e forte? Essas e outras perguntas nós iremos refletir ao longo do nosso curso de formação política e cidadã.